Olá, o vídeo de hoje vai ter como título: Você se acha inteligente? A teoria das inteligências múltiplas. Howard Gardner. O vídeo de hoje eu vou gravar com base em um livro que eu li já faz tempo, faz anos. Inclusive, eu vou ler alguns trechos. Ler alguns trechos para ser fiel. Né? O livro é este, é um livro grosso, né? Mas eu, é claro, não vou ler tudo. Eu considero que não seja nenhum resumo, porque um resumo seria um pouco mais, teria um pouco mais de informações, apesar que eu sou do tipo que resumo é resumo, ou seja, porque há pessoas que pensam que resumo é um texto grande. Eu não concordo com isso, mas eu vou ler, né, alguns poucos trechos e comentar. Qual o meu objetivo com isso? O objetivo é chamar a atenção de algumas pessoas para lerem o livro, né? Que é um livro muito bom, que fala sobre... O nome do livro completo é Estruturas da Mente, a Teoria das Inteligências Múltiplas. Howard Gardner. Esse livro é uma tradução. E eu vou falar sobre isso, eu pretendia falar há algum tempo já, porque trata de inteligências, do conhecimento, e nós vivemos atualmente numa sociedade que não sei, existem muitas pessoas insensatas que acham que sabem tudo ou aprendem sem estudar, né? Então, este vídeo, este vídeo tem este objetivo, né? É uma reflexão. Então vamos lá, eu vou ler alguns trechos. Então, a primeira informação interessante que o autor transmite aqui: a ideia das inteligências múltiplas é antiga e dificilmente posso reivindicar qualquer grande originalidade por tentar revivê-la. Já é uma informação muito importante. Esta ideia, ela é antiga, não é nova. Muitos autores já estudaram sobre isso. Eu não sou especialista no assunto, não me aprofundei no assunto, mas eu sei que outros autores estudaram a respeito do assunto, tanto atualmente quanto por exemplo, no século XIX. Nós estamos no século XXI. No século XIX, eu sei com certeza, né, de um autor, de um intelectual que sabia a respeito disso. O nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail. É conhecido como Allan Kardec. Muitas pessoas não conhecem a biografia dele, mas ele foi um grande intelectual francês. Ele era francês e do mundo todo, né? Não vou falar a respeito da biografia dele, que não é o objetivo, mas ele já tinha esta noção. Como eu sei? Bom, eu conheço a biografia dele. Como eu disse, ele era um grande intelectual, um grande estudioso, um grande pedagogo, um grande professor, né? Ele tinha conhecimentos científicos, sobre o magnetismo, possuía conhecimentos sobre medicina, era tradutor, ele conhecia mais de uma língua, ele era um estudioso. E
no livro principal do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, na introdução, que muitas pessoas não leem, há uma parte que fala sobre isso, né? Que é exatamente a teoria das inteligências múltiplas, né? Eu não lembro exatamente as áreas que citam, mas ele fala lá. Pode até ser que a área que eu vou falar não seja a mesma, mas é um exemplo bem semelhante. Quando ele fala que um bom psicólogo não necessariamente vai ser um bom matemático, né? Ou não é porque uma pessoa é boa em química, é um excelente químico que vai ser um bom advogado, né? Então existe esse comentário no Livro dos Espíritos. Então, como ele diz aqui, essa é uma ideia antiga. Mas vamos continuar, porque senão não dá tempo. E eu não gosto de gravar vídeos longos. Ele fala outra coisa. A meu ver, uma competência intelectual humana deve apresentar um conjunto de habilidades de resolução de problemas, capacitando o indivíduo a resolver problemas. Eu considero muito importante isso. Muito importante. O que é uma pessoa inteligente? Para que serve ter conhecimento? Como ele fala, ele considera que uma inteligência serve para a resolução de problemas. Ou seja, um indivíduo inteligente é aquele indivíduo que tem conhecimentos, que tem habilidades para resolver problemas. Se não serve, se a pessoa não sabe resolver problemas, ela não é inteligente. Repito, eu estou citando alguns trechos, né? Alguns trechos, mas eu recomendo que leiam o livro. Eu falo o nome no vídeo e quem quiser pode conversar comigo. Muito interessante esse livro. Ele cita aqui, neste livro, a inteligência linguística, a inteligência musical, a inteligência lógico-matemática, a inteligência espacial, a inteligência corporal sinestésica e as inteligências pessoais. Neste livro ele cita estas, mas ele mesmo fala nos trechos que eu li, ainda vou ler alguns, que isto é uma teoria, como eu já li, já foi estudada anteriormente, né? E essas inteligências, elas podem ser reclassificadas, podem ser acrescentados nomes, podem ser mudados. Aqui, por exemplo, as inteligências pessoais. Só aqui já pode colocar várias, né? Porque inteligência pessoal, aqui está se referindo a pessoal. Nós podemos pensar em vários tipos de inteligência pessoal, né? Não quero aprofundar nisso, só quero chamar a atenção para isso. E vou citar, inclusive, né, que poderia ser acrescentada para reflexão, eu falo isso, a inteligência política. Por que eu falo isso? Porque hoje é dia 15 de outubro, dia do professor, né? E dia 30, ou seja, daqui a 15 dias, vai haver o segundo turno da eleição. E não só eu, como muitas outras pessoas, mas eu quero deixar registrado aqui no vídeo. Muitas pessoas que são até ótimas em outras áreas, mas não têm nenhuma inteligência política, né? Não sabem escolher o candidato, né? Votam em qualquer um. Há outras que não votam, né?
Bom, então é isso. As inteligências podem ser reclassificadas. Vamos lá. Mesmo que minha lista original de inteligência possa ser salva por estratégias como as aqui propostas, é evidente que as inteligências não podem ser vistas meramente como um grupo de capacidades computacionais rudes. O mundo está envolto em significados, e as inteligências podem ser implementadas apenas na medida em que partilham destes significados. É mais ou menos o que eu já falei, né? Então as inteligências podem ser reclassificadas, os nomes podem ser mudados, podem ser criados outros nomes com base em outros critérios. E como ele fala aqui, né? Ele fala de significado e de inteligência. E fazendo uma reflexão muito básica, nós sabemos que cada pessoa é uma pessoa diferente da outra, né? Então, inteligência não é uma coisa, como ele fala aqui, uma coisa computacional e rude, né? O computador, eu lido com computador, eu estudei informática. O computador, ele é muito útil, mas ele faz aquilo que alguém o programou para fazer. O ser humano não foi programado. O ser humano aprende, o ser humano tem a capacidade de ser racional, de ser sensato, e isso se desenvolve. Então, eu quero chamar a atenção. As inteligências, elas se desenvolvem. E as inteligências que eu li um pouco anteriormente, estão gravadas no vídeo. Uma pessoa tem inteligência musical, ou houve já na história e há músicos brilhantes, mas isto não significa que ele seja um físico brilhante, não significa que ele seja um químico brilhante, um advogado brilhante. Então as inteligências é uma teoria, como ele falou, né? Pessoas estudam, não é um assunto... É um assunto que tem que ser muito estudado. O ser humano tem que ser muito estudado, principalmente o cérebro e as inteligências. Mas uma pessoa não é boa em tudo. Esta é a mensagem. Uma pessoa pode ser boa numa área e péssima na outra. Como eu disse, há muitas pessoas que são excelentes, ótimas, que se destacam em determinadas áreas, mas são completamente ignorantes para votar, né? Bom, mais um trecho. E é uma reflexão importante, hein? Muito importante. Prestem atenção. A história do Ocidente, contudo, não é uma saga universal, e é um grave erro supor que ela deveria ser. A meu ver, muitos dos aspectos mais problemáticos da modernização resultaram de uma tentativa não crítica, de aplicar o modelo e a história do Ocidente a sociedades estranhas com histórias diferentes. É um grande problema. As inteligências variam, inclusive, de povo para povo também. Quando eu estava lendo aqui, me veio o exemplo, né? Eu moro no Brasil, nós sabemos que o Brasil, os brasileiros originais são os índios. E os portugueses foram os primeiros, e hoje ainda há, né? As pessoas ditas civilizadas, entre aspas, porque o índio é mais civilizado. As pessoas, começou com os portugueses, os jesuítas, né? E eles fizeram o quê?
eles violentaram a inteligência dos índios. Então, os índios têm uma inteligência diferente da inteligência do homem branco. O índio seria a raça, acho que vermelha, né, se eu não me engano. E o homem branco, né, que dizem o homem branco. Então, esse assunto de inteligência é um assunto complexo. Aqui, como eu disse, não é nem um resumo, porque eu faço vídeos curtos, mas é para refletir. No começo do vídeo eu pergunto, é o título, né? Você se acha inteligente? Muita gente se acha inteligente, mas não é nem um pouco inteligente, né? E há pessoas, repito, que se destacam em uma determinada área, mas isso não quer dizer... Às vezes a pessoa se destaca numa área só. É o mais comum. Mas existem muitas outras áreas, como, por exemplo, repito, a política. Eu colocaria inteligência política. Muitas pessoas não têm essa inteligência. E eu acredito que seja o último trecho. Todavia, os problemas e potencialidades não irão embora. Repito, problemas e potencialidades não irão embora. E pessoas, professores de pré-escolares, não menos do que ministros de educação, continuarão a manter a principal responsabilidade pelo desenvolvimento de outros indivíduos. Esta confiança elas exercerão sábia ou pobremente, de forma produtiva ou contraproducente, que elas deveriam fazê-lo com alguma percepção do que estão fazendo, com algum conhecimento dos métodos alternativos e resultados. Pareceria preferível a operar completamente a partir da intuição ou integralmente a partir de ideologia. É um trecho muito importante. E como está gravado no vídeo, eu peço que quem assista ouça de novo, né? Volte, ouça de novo, assista de novo, porque é muito importante esse trecho. Como ele diz no começo, os problemas e as potencialidades, problema não vai embora. E potencialidade é uma coisa ou seja, todas as pessoas têm potencial, mas precisam desenvolver. Potencial quer dizer isso, a pessoa tem potencial, mas ela desenvolve apenas se ela se esforçar, né? E é justamente o que ele trata aqui. E uma coisa muito interessante, muito importante. As pessoas apenas se desenvolvem se quiserem se desenvolver. Vou dizer novamente, vou repetir. Muitas pessoas falham quanto à inteligência política. Eu acrescentaria essa inteligência. Por quê? Porque são pessoas teimosas, não querem aprender. Elas têm a vida delas, já têm a maneira de pensar delas. Está bom para elas. É um pensamento egoísta, né? Então há pessoas que não querem aprender. E com isso, elas fazem com que a sociedade não progrida, não se desenvolva, fique sempre daquele jeito, né? Há métodos alternativos e resultados também alternativos? Mas depende das pessoas. Ideologia é importante? É importante. Mas tem que ser uma ideologia embasada em fatos, embasada na ciência, né? As pessoas não podem ser negacionistas, não podem ser contra a ciência. Então, como eu disse, não é nem um resumo, porque eu não gosto de gravar vídeos longos, mas é uma reflexão boa.
a teoria das inteligências múltiplas. Então fiquem atentos. Cada pessoa possui uma inteligência diferente da outra, de outra pessoa. E todas as pessoas possuem inteligências. Mas a questão importante é: muitas pessoas confundem isso. Ou se não confundem, é o orgulho, o egoísmo também tem isso, né? Nós não temos inteligência a respeito de todos os assuntos. E aquela que não temos sobre um determinado assunto, precisamos desenvolver. Principalmente a inteligência política, porque dia 30 teremos eleição para presidente e para governador. E muitas pessoas estão votando errado, estão pedindo ditadura, que é o fim da democracia. Isso não é inteligente. Isto não é inteligente. Há pessoas que não conseguem entender a importância da democracia. Poderia acrescentar outra inteligência, a inteligência democrática. Por exemplo, a inteligência democrática. Há pessoas que não entendem. Há pessoas que não entendem nem o fato de, se elas não gostam do mesmo candidato, se elas não gostam do candidato que eu gosto, e se elas podem falar que não gostam, é justamente porque elas estão na democracia. Porque se elas estivessem numa ditadura, elas não poderiam falar. Então, peço que leiam este livro, Estruturas da Mente e a Teoria das Inteligências Múltiplas, Howard Gardner. É um livro muito bom. E eu peço que façam comentários abaixo do vídeo, adicionem minhas redes sociais, visitem meus sites, leiam meus livros. Tudo isso eu vou colocar abaixo do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.